Prontinho. Bom dia a todos, né? Como o professor Júnior César e a professora Michele já falaram, eu sou Davidson Peixoto, estou finalizando o doutorado na área de física do solo, porém misturando física com manejo, né? Porque a nossa física, pelo menos a física que eu sempre trabalhei e continuo trabalhando no doutorado, é sempre uma física aplicada aos cultivos, então ela se mistura um pouco com a parte de manejo de solo. Então, minha linha de pesquisa dentro do departamento, sob a orientação do professor Bruno Montoani e com a orientação do professor Silvino Moreira, lá do Departamento de Agricultura, que a gente tem essa parceria muito boa. Então, eu estou indo quase finalizando, chegando no quarto ano, finalizando quase o quarto ano, né, de doutorado, já na reta final, e eu vim trazer esse tema aqui porque logo após a publicação do artigo relacionado, que eu utilizei essa ferramenta, né, vieram muitas pessoas perguntarem como é que foi feito, tentar tirar algumas dúvidas, e eu achei interessante, né, já que tem um espaço do seminário, tentar trazer isso para os outros integrantes do departamento, e como o seminário foi aberto, também para os demais interessados. Então, eu gostaria de frisar que eu não sou especialista em meta-análise, eu venho trazer aqui mais uma experiência e que, depois de desenvolver esse trabalho, hoje eu tenho mais dúvidas do que certezas, e eu fico feliz com isso, né? Porque eu acho que quanto mais dúvidas a gente tem, mais a gente aprende, mais a gente é estimulado a procurar, a pesquisar sobre o assunto. E fazer essa apresentação também foi importante para mim, porque eu fui buscar novas coisas que, durante o processo de construção da meta-análise para o artigo, eu muitas vezes não tive tempo de me aprofundar tanto. Então, essa apresentação também foi importante para mim, porque eu consegui buscar novas coisas, ler um pouco mais sobre meta-análise, e eu vou trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês, e espero que, ao final, pelo menos instigue vocês a estudarem um pouco mais e a tentar desenvolver isso dentro do tema de cada um, tanto de mestrado quanto de doutorado. Então, para evitar mais delongas, é importante a gente entender alguns conceitos iniciais para que a gente consiga desenvolver bem essa temática até o final, né? Porque sempre há muitas dúvidas em relação aos conceitos de revisão de literatura tradicional, revisão sistemática, meta-análise, o que cada termo desse significa. Então, eu quis trazer aqui, principalmente, esses três termos, para deixar isso bem claro e bem caracterizado. Então, o que seria uma revisão de literatura tradicional? Uma revisão de literatura tradicional, ela descreve e discute o estado da arte de qualquer tema que seja de interesse. E ela sempre vai ser do ponto de vista teórico ou contextual. Como assim? Vou trazer um exemplo que tem muita relação com esse artigo meta-análise que nós escrevemos. Já existiam revisões de literatura tradicionais sobre o tema. E essas revisões de literatura, normalmente, elas trazem uma discussão sobre o tema, trazendo várias abordagens, vários artigos para dizer se uma coisa aconteceu ou não, sobre um resultado negativo ou positivo de determinado assunto. E, normalmente, ela traz tantos artigos, de um total, sei lá, de 10 artigos, 2 artigos encontraram tal resultado, 5 artigos encontraram outro resultado, então 50% foi isso, 20% aquilo. Então, normalmente, a revisão de literatura tradicional é feito dessa forma, fazendo um apanhado da literatura, porém sem sistematizar esse conhecimento e trazendo uma abordagem estatística para aqueles resultados. Então, essa é a grande diferença. Então, nós temos essa revisão de literatura tradicional, que tem seu mérito, inclusive, esse artigo que nós escrevemos, ele partiu muito dessa revisão de literatura tradicional, de ler esses trabalhos de revisão tradicionais, e a partir disso aí ter a ideia de fazer uma meta-análise com base
em uma abordagem um pouco mais quantitativa. E a revisão sistemática, basicamente, ela é um processo, uma metodologia de coletar dados, principalmente de artigos. A revisão de literatura tradicional, ela pode utilizar, por exemplo, teses, dissertações, normalmente, né, ela tem essa condição de utilizar livros. A revisão sistemática, ela é um pouco mais criteriosa nesse aspecto, de utilizar materiais que não passou por uma revisão por pares. Então, utilizar materiais de livros, sinceramente, eu não vi trabalhos que fizeram a revisão sistemática e utilizou informações de livros, de boletins. Isso é muito mais difícil de acontecer. E, basicamente, ela é um pouco mais transparente nos seus resultados, na apresentação dos seus resultados. E, normalmente, ela utiliza uma metodologia estatística para apresentar esses resultados, coisa que, normalmente, a revisão de literatura tradicional não traz. O máximo que a revisão de literatura tradicional traz é porcentagem, tantos artigos, essa porcentagem de artigos sobre esse tema encontrou tal resultado, tal porcentagem encontrou esse resultado contrário. E a meta-análise, ele é um método estatístico normalmente utilizado na revisão sistemática. Não quer dizer que sempre que eu fizer uma revisão sistemática, eu vou utilizar a meta-análise para isso. Porém, a meta-análise, ela é um método estatístico que pode ser utilizado na revisão sistemática. E o que essa meta-análise faz? Ela consegue integrar os resultados de vários estudos. E quando eu falo vários estudos, todo mundo pensa, não, mas tem que ser muitos estudos. Não, eu posso integrar 2 estudos diferentes, desde que esses estudos sejam independentes, utilizando meta-análise. Então, assim, mais de 2 trabalhos independentes ou experimentos independentes, eu já consigo utilizar essa metodologia de meta-análise para integrar esses resultados. Tem gente que confunde um pouco, principalmente quando eu estudo, que pode ser 2 ou mais, com a parte de combinação de experimentos. Né? Você vai fazer uma análise combinada, uma análise conjunta de experimentos. O procedimento estatístico é diferente. Quando você faz um estudo combinado de experimento, uma análise conjunta de experimentos e meta-análise. Existem algumas diferenças, principalmente na parte de estatística disso. A parte de análise combinada de experimentos, existe uma estatística, você fazer, por exemplo, uma análise de variância, como é que você faz, quais são os fatores que você precisa considerar, o que é fator fixo, o que é fator aleatório. A meta-análise, ela lhe dá mais liberdade para você determinar os intervalos de confiança para a resposta de determinado atributo. A análise combinada já é algo mais fixo, já existe uma metodologia fixa para fazer isso. Então, basicamente, eu queria trazer esses 3 conceitos que são importantes para o desenvolver desse bate-papo. Então, contextualizando um pouco, né, qual a importância, né, de eu estar falando de meta-análise. O professor Júnior César já comentou um pouco disso, né, principalmente nessa condição que a gente está de atividades remotas. Pode ser uma grande possibilidade, né, a utilização de meta-análise. Então, aqui eu trago um quadro, uma figura, que eu extraí do Web of Science, que simplesmente eu inseri o termo meta-análise no Web of Science, na busca, e esse aqui é o resultado. A gente observa que até 2 dias atrás, quando eu fiz essa busca, nós tínhamos aproximadamente 20 mil trabalhos de meta-análise na área de medicina geral, interna, que é quem mais faz esse procedimento de meta-análise. Então, se vocês forem observar aqui, onde tem mais artigos meta-análise é na área de medicina. Foi onde a meta-análise surgiu, medicina e ciências sociais, né? Foi onde a meta-análise surgiu e acho que é muito claro entender o porquê, né, que a medicina utiliza tanto meta-análise. Porque existem vários estudos ao redor do mundo e se você quer testar se realmente uma coisa funciona ou não, você tem um N amostral muito grande
e aí você consegue compilar esses resultados para ter uma ideia e, a partir disso aí, direcionar novos estudos na área médica. Então, sem sombra de dúvida, a área do conhecimento que mais utiliza a meta-análise. E dentro da nossa área, o que é que nós temos, né? Aí, eu fiz essa mesma busca, né, pensando na nossa área. Então, se vocês observarem, olha a diferença, isso aqui é a área agronômica, né, ou seja, tudo relacionado à agronomia, nós tínhamos aí pouco mais de, aproximadamente 450 artigos meta-análise na área de agronomia. Isso é uma discrepância muito grande se vocês compararem para a área médica, né, quase 20 mil comparado para aproximadamente 500 trabalhos. E aqui as subdivisões, né? Quem é que está mais fazendo meta-análise dentro da área agronômica? Aí a gente observa que a parte de ciências de plantas e a nossa área de ciência do solo está aqui aproximadamente em segundo lugar, né? Com 56 artigos. Isso é muito pouco, porque nós geramos muito conhecimento. A área de solos, a área agronômica, e principalmente no Brasil, gera muita informação, muito valor dentro das nossas pesquisas. E muitas vezes a gente está fazendo pesquisas repetitivas porque não estamos fazendo uma revisão bem feita para entender quais são os gargalos e quais são as possibilidades de pesquisas futuras. Isso faz com que a gente fique um pouco para trás, comparado, por exemplo, à área médica. Já consegue ter, a meta-análise, vocês vão ver nas vantagens, você já consegue ter uma ideia das lacunas do conhecimento relacionado àquele tema e, a partir disso aí, direcionar novas pesquisas. Então, isso é muito pouco para a área de ciência do solo. Aí vocês podem questionar, mas por que, né, que a nossa área utiliza tão pouco a parte de meta-análise? Primeiro, eu que tive a experiência de trabalhar com isso, sei quão trabalhoso é a questão da falta de informação. Normalmente, o pessoal publica os artigos da nossa área e não coloca as informações essenciais para a gente poder utilizar esses trabalhos numa meta-análise. Lógico que a gente pode pensar em novas metodologias, como eu vou mostrar para vocês, mas a gente disponibiliza pouco os nossos dados. Normalmente, simplesmente, a gente apresenta uma figura, às vezes uma tabela, muitas vezes só com a média, não tem nenhuma variável que expresse a variação dos dados. E nas áreas médicas, não, o pessoal normalmente divulga seus resultados e também seus dados. Isso facilita muito você utilizar numa meta-análise. Eu acho também que nossa base de dados, ela não ajuda a gente a extrair essas informações dos artigos. A gente deveria ter um banco um banco só para dados de pesquisa, em que você colocaria iria alimentando com base nos artigos que fossem sendo publicados, esse banco de dados fosse sendo abastecido, e aí quando você precisasse, fosse fácil extrair essas informações para, a partir daí, a gente conseguir utilizar numa meta-análise, por exemplo. Então, vocês vão ver que os trabalhos na nossa área artigo por artigo, leitura artigo por artigo. Então, na área médica, existe, inclusive, bancos de dados já que as pessoas já vão abastecendo e que, para construir uma meta-análise, você pensa no problema de pesquisa, você vai lá e coleta essa informação de forma bem rápida e já consegue desenvolver algum estudo. Então, a gente precisa avançar. Outra questão é a falta de conhecimento do que é uma meta-análise e como fazer. Eu vou dizer, se eu falar para vocês que é muito simples, eu vou estar mentindo, mas também não é muito complexo. Muitas vezes, ir para o campo, montar experimento, fazer toda a parte de coleta e análise é muito mais complicado do que você sentar e fazer uma meta-análise. Então, fica essa questão. Então, eu fiz uma busca também, né, para entender essa relação entre meta-análise e a área agrícola, né? Então, eu coloquei esses dois termos no Web of Science e me saíram 1.132 artigos até agora, né, a pesquisa que eu fiz essa semana. Então, é uma quantidade razoável de artigos. Logicamente que quando eu mostrei na figura anterior a parte de agronomia ser aproximadamente 450 e esse número aqui está em 1.332, é porque outras áreas também citam esse termo, né, agricultura. Então, acaba entrando em outras áreas também.
Então, é um número que a gente observa que tem crescido, sim, o crescimento é praticamente exponencial, né, do número de publicações que tem na área de meta-análise. E acredito que com a pandemia, ou seja, a partir de 2020 aqui, ó, isso aqui só tende a aumentar. E eu venho trazer justamente esse tema para incentivar cada um a pesquisar um pouco mais dentro da sua área, o que pode ser feito, sempre buscando se já não foi feito, né, isso é importante, porque muita meta-análise tem sido feita, e a partir daí desenvolver suas linhas temáticas utilizando essa ferramenta que é fantástica. E eu queria trazer algumas vantagens, existem outras, mas eu acho que essas 5 que eu quis trazer são fundamentais. A meta-análise, ela é mais objetiva, defensável e conclusiva que uma revisão de literatura tradicional. E eu tive isso aqui eu consigo trazer com total certeza, porque, como eu expliquei anteriormente, já existem estudos de revisão, inclusive do mesmo ano, de 2020, a meta-análise que eu publiquei também foi 2020, e tem uma revisão de literatura sobre o tema também de 2020, em uma boa revista. E, logicamente, que eu citei essa revisão de literatura. E um dos revisores questionou o porquê, o que é que esse meu trabalho trazia de diferente dessa revisão. Foi um questionamento do revisor. Então, fica fácil você argumentar em cima de um questionamento desse, quando você tem uma análise quantitativa dos dados, e não apenas tantos por cento de artigos disseram isso, outros tantos por cento disseram aquilo. Então, assim, é muito mais fácil você defender seus dados e seus resultados utilizando a meta-análise do que utilizando uma revisão de literatura tradicional. E ela é muito mais objetiva. Muitas vezes a gente lê uma revisão de literatura tradicional e fica cansativo, a gente não chega a conclusão nenhuma, porque a depender de quem escreva, logicamente. Mas normalmente é mais cansativo. E a meta-análise é muito mais objetiva e conclusiva. Ela permite saber de conclusões quantitativas e gargalos sobre um tema. Então, eu consigo ter uma ideia se aquele tratamento que eu estou querendo testar em relação a outro, se quantitativamente ele tem efeito ou não. E quais são os gargalos que eu tenho naquela linha temática? E a partir daí eu consigo desenvolver minhas pesquisas futuras, com base nessa identificação de gargalos, que é esse terceiro tópico, né? Ele orienta para pesquisas futuras. Então, você consegue, por exemplo, a partir dessa meta-análise que eu fiz, eu consegui enxergar quais são os gargalos dentro da minha linha de pesquisa do doutorado. E a partir daí, a gente já consegue agora direcionar novos experimentos e novas pesquisas com base nisso. Só para trazer um exemplo de um gargalo dentro desse tema, do meu tema, né? Eu vou explicar um pouco mais para frente. Nós fizemos uma meta-análise global, avaliando estudos relacionados ao tema em termos de mundo. E nós identificamos que não existe nenhum estudo em clima tropical. Em clima tropical, considerando até 20 graus de latitude. Não existe. Nessa faixa do globo, não existe estudo sobre o meu tema. E sem uma avaliação dessa, às vezes fica difícil a gente identificar esses gargalos. Então, é uma possibilidade de estudo agora fazer experimentos dentro da zona tropical. Porque nós só temos estudos para a zona subtropical e temperada. Que pode, nessa zona tropical, pode trazer outros resultados, né, outras conclusões. Ele otimiza o uso de recursos financeiros de pessoal. Por quê? Porque eu evito fazer um experimento que eu já tenho uma conclusão, e se você faz uma meta-análise, você já consegue identificar esses gargalos, e identificar o que realmente aquele efeito que realmente já acontece. Então, muitas vezes, sem essa informação, você acaba fazendo novos experimentos que já se tem um resultado bem confiável. Então, ele otimiza o uso de recursos financeiros de pessoal. Agora, a gente consegue alocar recursos para os gargalos. E recursos financeiros e pessoais, né, nesses gargalos. E isso otimiza muito o nosso uso desses recursos.
principalmente em épocas de crise, né, que os recursos são cada vez mais escassos. E a gente torna o estudo referência no tema, assim, sem dúvida nenhuma, principalmente quando você pensa na revisão que foi feita para construir uma meta-análise. Então, ela é muito mais citável do que um estudo apenas um experimento, que você está englobando vários experimentos. Então, ela é muito mais citável. E, além disso, se você for pensar a questão de revistas, muitas vezes para explicar um determinado argumento que você utiliza, você precisa utilizar uma citação. Porém, você observa que existem... tem gente que fala que concluiu uma coisa, outro concluiu coisas totalmente diferentes. E aí você fica, mas e de maneira geral, eu não sei. A meta-análise ela vai lhe dizer, de maneira geral, tem efeito ou não tem? Aí você cita essa meta-análise, que é uma englobada de vários trabalhos. Então fica muito mais fácil você citar uma meta-análise do que ficar catando estudos que um disse uma coisa, outro disse outra. Então, por isso que ela se torna referência no tema e normalmente é mais citado do que artigos individuais. Então, para falar um pouco, né, da experiência que a gente teve, esse aqui foi um artigo que saiu esse ano, e que, assim, me deixou a gente, né, eu e todos os autores muito satisfeitos, porque foi a primeira experiência nessa linha, né, de fazer meta-análise, e ela não surgiu, assim, do nada, foi uma construção. O ideal era que a gente tivesse pensado nisso, e aqui eu quero trazer esse alerta para cada um. O ideal era que ela tivesse sido construída antes, né, quando eu cheguei no doutorado, que comecei a fazer as pesquisas de revisão. O ideal era que tivesse saído nesse momento, porém, a gente sabe das dificuldades e acabou saindo praticamente no final do doutorado. E por que é interessante fazer isso no início? Porque você identifica as lacunas, como eu falei anteriormente. E a partir daí você pode direcionar sua pesquisa de tese ou de dissertação. Então, eu quero trazer isso aqui para vocês. Quem está chegando agora, e não exclui quem já está, né? Mas quem está chegando agora, tentar pensar qual é o seu tema de pesquisa. O que eu posso... Será que eu consigo construir uma informação dessa com base no meu tema de pesquisa? Já existe alguma meta-análise sobre o meu tema? Procure elas para conseguir entender essas lacunas e, a partir daí, você desenvolver sua pesquisa de pós-graduação. Então, aqui eu novamente agradeço, né, a contribuição dos coautores, principalmente o professor Theo, que é aqui do departamento, que, assim, foi quem direcionou e deu a possibilidade da gente construir esse artigo por causa, logicamente, do seu conhecimento estatístico, apesar dele falar que não tinha experiência nenhuma com meta-análise, a gente conseguiu construir junto uma metodologia com base em outros trabalhos similares e gerou essa publicação. E, logicamente, os orientadores e os colegas de linha de pesquisa. Então, eu tentei, dentro dessa experiência, né, eu tentei trazer aqui um passo a passo, assim, o que você precisa fazer para você chegar num resultado final, que seria publicar uma meta-análise. Você precisa definir o tema. Qual é o tema dessa meta-análise? Do que eu estou pensando para uma meta-análise? Busca, existem revisões de literatura sobre esse tema? Será que já não existe meta-análise nesse tema? Então, é a primeira coisa que tem que ser pensada. Formular pergunta, isso é fundamental. Se você não tem uma pergunta, fica difícil você ir atrás das respostas. Então, você precisa ter uma pergunta. Você precisa buscar esses estudos, você precisa avaliar esses estudos com base em critérios. Nem todos os estudos sobre aquele tema vão ser utilizados. Então, você precisa ter critérios bem definidos. Você precisa extrair essas informações. Como é que você faz essa extração? Você precisa analisar e apresentar esses resultados. Aí, a parte de análise é que entra a meta-análise em si, que, como eu expliquei para vocês, é o método estatístico para integrar vários estudos. E você precisa discutir esses resultados. Então, eu vou trazer cada tópico desse aqui o mais mastigado possível para vocês.
Então, é a definição do tema, né? Aí eu vou trazer a minha experiência e queria que cada um pensasse um pouco dentro do seu tema, o que poderia ser feito. Então, qual é o meu tema de pesquisa? Quando eu cheguei aqui, eu já conversei com o professor Bruno, e meu tema de pesquisa seria avaliar preparo ocasional, ou seja, escarificação, subsolagem, em área de plantio direto. Esse é meu tema de pesquisa. Lógico que isso surge em novos subtemas, né? O que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar atributo físico, vou avaliar atributo químico, vou avaliar atributo de planta, que são o que é que eu vou utilizar para avaliar o impacto de fazer uma escarificação ou de fazer uma subsolagem em área de plantio direto consolidado. Então, esse é meu tema. Mas eu sou da área de física, e o tema, ele surgiu por causa de problema de compactação em plantio direto. Por isso que eu estou utilizando essas ferramentas, que é o escarificador e o subsolador. Porém, quando a gente começa a fazer uma revisão de literatura sobre o tema, a gente começa a observar que não só para compactação é utilizado escarificador e subsolador em plantio direto. Tem estudos avaliando para reduzir estratificação de nutrientes e matéria orgânica no perfil do solo, tem estudo para controle de planta daninha, tem estudo para controle de erosão. Então, assim, não só compactação é a causa, outras causas também levam a utilizar preparo ocasional, que é a utilização de escarificador e subsolador de maneira estratégica e ocasional, nunca de maneira já definida, pré-definida. Então, esse é o meu tema de pesquisa. Aí eu comecei a buscar. O que nós temos na literatura sobre esse tema? Existem revisões? Pronto, identifiquei revisões de literatura. Essas revisões são sistematizadas, são regionais, são globais. Ela traz uma análise estatística? Não. Então, assim, tinha essa lacuna de realizar uma análise, uma revisão sistemática com avaliação quantitativa dos resultados dos estudos. E, a partir disso aí, que chegou a ideia de realizar essa meta-análise. Então, esse foi o tema, eu tinha meu tema, ele foi definido, e a partir daí a gente começa a construir essa análise, né, essa revisão sistemática. Aí nós formulamos a pergunta, né, que isso é muito importante, formular perguntas, para a partir daí a gente conseguir chegar nas respostas. Então, beleza, eu tenho meu sistema plantio direto, ele, por algum motivo, precisa passar por um preparo ocasional. Esse preparo ocasional, pela revisão que a gente tinha feito, podia ser com grade, arado, podia ser com escarificador, podia ser com subsolador, e tinha impacto em vários atributos, não só do solo, mas no número de plantas daninhas, tinha impacto na produtividade dos cultivos. Então, e como foi que eu cheguei nessas conclusões? Avaliando justamente as revisões de literatura sobre o tema. Eu tenho esse artigo do Dang, que é específico para a Austrália. Eu tenho esse questionamento aqui, de um artigo de 3 americanos, questionando, né, se realmente se existe justificativa para fazer preparo em área de plantio direto. Então, existe esse questionamento. Existe alguma justificativa ambiental e incremento de produtividade? Então, esse é um artigo de 2006, mas que traz também algum questionamento sobre isso. E a revisão de literatura mais recente, que é inclusive a de 2020, que eu falei para vocês, que é essa revisão do Blankenkamp e Wortmann, que trata justamente sobre esse tema, só que em forma de uma revisão de literatura tradicional. Então, tudo isso me fez questionar. É realmente necessário fazer um preparo ocasional? Beleza. Essa necessidade, ela pode depender do meu objetivo. Se eu tenho um objetivo de aumentar a produtividade dos cultivos, será que os estudos têm mostrado que realmente tem um efeito? São as perguntas. E isso eu levei para propriedade do solo, química, física, biológica, para matéria orgânica, para erosão, para controle de plantas daninhas. Então, essas são minhas perguntas. É preciso fazer preparo ocasional em plantio direto? Em que condições?
eu preciso fazer? É sempre que o preparo ocasional ele responde? Então, essas foram as nossas perguntas. E as revisões de literatura não deixavam isso muito claro. Então, a justificativa de realizar uma meta-análise sobre o tema. Ok, eu tenho o tema, eu já tenho as perguntas, a pergunta principal e as secundárias. Então, eu tenho que buscar agora esses estudos, porque as revisões de literatura já me dão uma boa ideia, porém, dos estudos, né? Lógico, elas vão servir de base, porém, eu preciso ter critérios de busca, eu preciso utilizar a base de dados para fazer isso. Nessa meta-análise, nós utilizamos a Web of Science, a Scopus e o Google Scholar, que é o Google Acadêmico. Então, foram as 3 bases de dados que nós utilizamos. E, como eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, informar como você buscou os dados é fundamental, porque, a partir disso, outra pessoa consegue reproduzir seu estudo. Então, lembre-se, toda vez que eu estou escrevendo um artigo científico ou montando um experimento, eu tenho que lembrar que ele tem que ser reproduzível por outras pessoas. Então, a meta-análise também. Então, eu tenho que deixar muito claro como foi feita a busca dos estudos, quais foram os critérios que eu utilizei, para que outros pesquisadores consigam reproduzir aquela informação. Então, isso é muito importante, indicar qual foi a base de dados, qual o período que você avaliou, quais foram os termos de busca, quais foram os termos de busca que você utilizou nessas bases de dados. Então, aqui eu trago alguns termos de busca que foram utilizados e que estão descritos no artigo. Isso é fundamental, reprodutibilidade daquela informação. Isso é importante no meio científico e no meio acadêmico. Então, existem outras opções, você pode utilizar o Mendeley, aí cada um tem facilidade em determinada base de dados e pode estar utilizando ela para a busca dos estudos dentro daquele tema que foi definido. Outra questão fundamental nessa parte de buscas eu tenho que definir o que eu quero avaliar. No meu caso, eu queria avaliar se o preparo ocasional ele tem efeito, e isso em diversos atributos, em relação ao plantio direto. Plantio direto sem nenhuma mobilização adicional. Então, assim, eu já sei o que é que eu vou buscar agora nos estudos. Então, não adianta vir um estudo que avaliou, por exemplo, sei lá, escarificação, sendo que em preparo convencional. Esse estudo não interessa para mim. Isso tem que estar muito claro para você. O que é que eu quero testar? Observando outras meta-análises, que avaliaram, por exemplo, o efeito de plantas de cobertura na produtividade dos cultivos. Então, quais são os artigos que eu vou procurar? Artigos que têm um tratamento com planta de cobertura e um tratamento sem planta de cobertura. Essas são minhas 2 condições. Lógico que eu posso estratificar? Posso. As plantas de cobertura, dando um exemplo de planta de cobertura. Eu vou estratificar leguminosa e não leguminosa para avaliar em relação a não ter planta de cobertura. Mas isso tem que ficar muito claro antes de você iniciar suas buscas. Porque senão, se você começar, vou pesquisar todos os artigos relacionados a preparo ocasional e plantio direto. Aí você começa a pesquisar, aí você começa a ver que muita gente está fazendo escarificação em preparo convencional, ou fazendo escarificação que é preparo reduzido. Então, você tem que delimitar muito bem quais são os seus tratamentos. O tratamento que você quer avaliar o efeito em relação a um controle, ou ao tratamento que vai ser sua base. Então, isso é muito importante. E você tem que ter critérios para avaliar esses trabalhos. Então, eu defini os critérios, e esses critérios estão no artigo explícitos, né? Para que quem esteja lendo entenda o que foi que eu utilizei. Então, aqui está o termo em inglês, né, que é no-tillage. O que é no-tillage para essa meta-análise? Porque, inclusive, esse termo, existem vários conceitos, né? Então, eu deixei claro o que é que eu estou considerando como no-tillage, que é a prática de cultivo que causa mínimo distúrbio mecânico ao solo, apenas na linha de plantio para colocação da semente e fertilizante. Então, esse é meu critério de no-tillage. Tudo que fugir disso, eu não vou inserir na minha base de dados.
O que seria o occasional tillage? É algum tipo de preparo, desculpa que ficou preparo, algum tipo de preparo do solo em áreas sobre no-tillage, com variados objetivos. Os objetivos depois eu vou inclusive estratificar, mas se eu tenho uma área de plantio direto que eu precisei fazer um preparo, eu já estou considerando como um preparo ocasional. Aí eu coloquei aqui apenas estudos com um único preparo, porque existem estudos que, no caso nessa linha, né, que fizeram preparos a cada 2 anos e tem o resultado depois de, sei lá, 3 preparos. Isso foi excluído. Esses estudos desse tipo foram excluídos dessa meta-análise. Por quê? Eu queria avaliar apenas o efeito de um único preparo. Se eu faço esse preparo já de maneira frequente, ele deixa de ser um preparo ocasional, porque eu já estabeleço independente de algum critério. Então, eu eliminei esses artigos, que é chamado de preparo rotacionado. Eu tenho que observar se o meu no-tillage e o meu occasional tillage têm as mesmas condições experimentais. Eu tenho que garantir que o efeito é apenas do preparo, e não porque no no-tillage eu coloquei uma adubação diferenciada, sabe? Existem artigos nessa linha. Então, eu tenho que olhar, esse artigo, esses 2 tratamentos, o efeito é do tratamento que eu quero avaliar? Sim, então esse artigo vai ser utilizado. Isso é importante, esses critérios. E, inicialmente, todas as variáveis que os estudos disponibilizavam, eu fui adicionando no meu banco de dados. Beleza, esse estudo avaliou, sei lá, carbono da biomassa microbiana. Beleza, vou trazer. Avaliou perda de fósforo por erosão. Estou adicionando. Posteriormente, foi o que eu fiz. Eu peguei aquelas variáveis que eram mais abundantes e mais representativas. Porque se eu tenho apenas um estudo, ou 2 estudos, fica difícil eu gerar conclusão sobre aquela variável com base em 2 estudos, 3 estudos. Então, eu estabeleci os mais abundantes e mais representativos. Então, tem que ter critério, eu tenho que definir esses critérios e tem que colocar no artigo esses critérios. E aqui, a extração das informações. Como é que eu vou fazer isso, nessa extração de informações? Como eu falei no início, a gente não tem uma base de dados. Todos os artigos publicados, os dados brutos vão ser disponibilizados e vão ir para um banco de dados. A gente não tem isso. Então, é artigo por artigo. Então, eu tenho que usar lá, ter uma pasta com todos os artigos que foram selecionados inicialmente. E a partir disso aí eu vou abrir esses artigos e procurar as informações que eu preciso. O que eu coloco, né, que eu coloquei nessa meta-análise? Lógico, o autor, o ano, qual foi o objetivo ao realizar o preparo ocasional? Porque existem vários objetivos para utilizar o preparo ocasional. Compactação, estratificação de nutrientes, controle de erosão. Então, existem vários objetivos. Então, eu coloquei qual foi o objetivo do experimento para realizar esse preparo ocasional. O jornal, o país, a localização, temperatura, precipitação, tudo que é informação que eu julguei que pode influenciar na resposta do preparo ocasional em plantio direto, eu adicionei. Teve alguns que eu não utilizei? Sim. Porém, inicialmente eu estava julgando que poderia influenciar e que eu poderia precisar. Então, eu fui lá e montei essa planilha. Essa planilha, se vocês observarem, ela é bem extensa. Em termos de observações, são quase 1.200 linhas. Então, você já tem uma ideia do trabalho que isso dá e que isso gera. Porém, eu consigo ter resultados bem, bem robustos e bem interessantes. Então, como é que eu extraio essas informações? Se eu tenho o resultado em tabela, eu consigo simplesmente digitar isso na minha planilha Excel. Ou seja, isso aqui é uma média. Se eu tenho algum valor de variação, eu também coloco, sei lá, desvio padrão, erro padrão,
coeficiente de variação, eu posso converter ele depois. Se eu tenho uma média e o coeficiente de variação, eu consigo saber qual é o desvio padrão. Então, assim, toda informação de variação ela é importante. Ao final, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. A maioria dos estudos não traz informação de variação. Então, isso não vai ser importante para mim. Eu não vou conseguir utilizar essa informação da maneira correta. Então, eu vou ter que tentar utilizar outra metodologia de análise, porque eu não tenho essa informação de variação. E aí eu vou explicar para vocês como é que eu fiz mais para frente. Mas muitos resultados vêm na forma de figura. Então, como é que eu vou extrair essa informação de uma figura? Então, eu descobri que tem esse programinha chamado Plot Digitizer, que é um software que eu consigo colocar essa figura lá, indicar para eles as coordenadas, isso aqui é 0, isso aqui é 0 no Y, isso aqui é 0,3 também no Y, isso aqui é 0 no X, isso aqui é 5 no X, e a partir daí, quando eu clico no ponto, ele me dá o valor em cima de uma figura. Então, quando eu tenho figura, eu vou ter que utilizar essa metodologia ou outro programa que vocês podem pesquisar, que possivelmente não tem só esse. Esse aqui foi o que eu utilizei porque eu vi numa outra meta-análise que eles utilizaram esse programa. Então, você pode extrair essas informações tanto de tabelas quanto de figuras. A parte de figuras só vai dar um pouco mais de trabalho, porém é possível perfeitamente você extrair essas informações. Então, você vai ter que montar uma planilha com todas essas informações, dos artigos, e o que você julgar necessário para explicar seus resultados. Então, isso é que é fundamental. E não existe receita de bolo para isso. Você tem que julgar isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Será que o teor de argila em cada solo ele pode influenciar meu resultado? Logicamente que pode. Será que no final isso eu concluí isso, que a argila influenciou? Isso, eu só vou saber isso no final. Então, como eu estou buscando agora e extraindo informação, eu vou adicionar essa informação na minha planilha, porque ela pode ser útil posteriormente. E nessa parte de extração de informações, eu tenho que começar a delimitar certas coisas. Por exemplo, quais variáveis eu vou utilizar? Então, no meu caso, eu queria ter uma variável de planta, e eu delimitei que as plantas que eu vou utilizar, logicamente, naquela definição de plantio direto, já estava implícito que era grãos, porque eu estava falando de semeadura, colocação de semente e adubo, então já estava implícito que era grãos. Então, eu só busquei artigos que tinham grãos, a parte de grãos, que é culturas anuais. Então, eu queria saber o rendimento desses cultivos. Em relação às propriedades físicas do solo, as que eram mais abundantes, e possivelmente as mais importantes, foram essas, e densidade, resistência à penetração, macroporosidade, etc., e elas foram utilizadas. As propriedades químicas do solo, eu só consegui 3 que tinham mais estudos, que é o carbono orgânico total, pH e fósforo disponível. Dentre as propriedades biológicas, apenas carbono da biomassa microbiana e atividade microbiológica total. Eram os que tinham maiores números de estudos e mais observações. Em termos de erosão, nós colocamos infiltração, apesar de ser uma propriedade física do solo, nós colocamos ela dentro de erosão, porque ela tem um efeito muito grande, né, sobre as perdas de solo e de água. Então, nós colocamos ela dentro do tópico erosão. A enxurrada, ou seja, a quantidade, né, de água e sedimentos que foram arrastados por alguma precipitação, e cobertura do solo, tudo isso tem relação com erosão. E também plantas daninhas, através da variável número de plantas. Se eu faço preparo ocasional, qual o número de plantas daninhas que eu tenho naquela área em comparação ao plantio direto, onde eu não fiz o preparo ocasional. Então, isso foi feito também. Então, a delimitação das variáveis é muito importante. Eu sou da linha de física do solo, eu poderia simplesmente, eu sou da linha de física do solo e manejo, né? Então, vou avaliar apenas propriedades físicas e os cultivos. Poderia fazer isso. Porém, eu já tinha uma revisão de literatura que me mostrava para outros caminhos e que eu poderia explorar. Então, nós decidimos explorar outras linhas também para entender as lacunas com base
nessas outras propriedades que tinham poucas, ou às vezes poderia ter mais estudos do que na minha linha. A gente observa que as propriedades físicas do solo são as mais avaliadas. Então, a lacuna dentro da física, da avaliação de variáveis físicas, está menor do que, por exemplo, para propriedades químicas, para propriedades biológicas. Então, aqui ó, já é um caminho, uma lacuna para se seguir dentro das pesquisas com preparo ocasional e plantio direto. É preciso entender mais como esse preparo afeta as propriedades biológicas, como ele afeta as propriedades químicas. Ainda tem poucos estudos nessa linha. Eu precisava definir, como eu estou trabalhando com o solo, eu preciso definir quais camadas do solo eu vou avaliar. E cada estudo avalia uma propriedade, uma camada diferente. Todos os estudos avaliaram camadas 0 a 20 dessa forma? Não. Tinha estudos que avaliavam 0 a 5, outros estudos 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15. Então, era uma bagunça. Então, eu precisava padronizar isso. Então, nós padronizamos o 0 a 20 e maior que 20. Sendo que esse maior que 20 aqui, 98% estava entre 20 e 30. Porém, como tinha informações para mais de 30, nós decidimos colocar apenas maior que 20. Mas nós frisamos no artigo que a maioria era de 20 a 30. E como foi que nós fizemos? A média. Os estudos que tinham uma média para 0 a 5, outra média para 5 a 10, outra média para 10 a 20, para o estudo, nós usamos a média da média. Né? Então, nós pegamos esses valores médios para cada camada e fizemos uma média que representasse 0 a 20. E a mesma coisa para mais que 20. Nós definimos quais os fatores que poderiam afetar a efetividade do preparo ocasional. Então, nós discutimos, dentro das hipóteses que nós postulamos, o que poderia afetar. E também as revisões de literatura já traziam alguma ideia. Por exemplo, qual é o índice de chuva desses locais, desses experimentos? Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo em termos de produtividade. Se eu tenho uma condição de aridez, ou seja, de menor precipitação e possivelmente, consequentemente, uma maior evapotranspiração potencial. O meu cultivo ele pode responder melhor, em termos de produtividade, ao preparo do que numa condição que a gente considera como úmida, né, em que a precipitação anual é maior ou percentualmente, né, maior do que nessa condição de aridez. Então, nós decidimos, vamos colocar um índice de aridez como um fator. Vamos colocar a zona climática. Se eu estou numa condição tropical, subtropical ou temperado. Aí, como eu expliquei para vocês, não tem nenhum estudo na área tropical. Então, acabou que ficou só subtropical e temperado. O teor de argila, ele pode ser importante, porque o teor de argila dá ideia de retenção de água, dá ideia de eficiência do preparo, se eu tenho um solo mais arenoso, se eu tenho um solo mais argiloso. Então, pode ser um fator que afete a efetividade do preparo ocasional. E equipamento. Os equipamentos são diferentes. Se eu uso o escarificador, ele é diferente do subsolador, que ele é diferente do arado da grade. Então, os equipamentos, eles podem promover efeitos diferentes, ou respostas diferentes nas variáveis que nós estamos avaliando. Então, foi colocada como um fator. A duração do plantio direto, ou seja, se eu tenho um plantio direto inicial e eu fui lá e fiz um preparo ocasional, será que ele é igual se eu tenho um transicional ou se eu tenho um estabilizado? Essa é uma dúvida que a gente tinha. Então, nós estratificamos também a duração do plantio direto em três estratos: inicial, transicional e estabilizado. E o tempo também, porque o solo, por exemplo, ele passa por um processo de reconsolidação após um preparo. Esse processo de reconsolidação, ele ocorre de forma natural, porque as partículas do solo vão se rearranjando, ciclos de umedecimento e secagem, entre outros fatores, e também pelo tráfego de máquina. Então, o solo, ele se reconsolida. Então, a partir disso aí, a gente pode observar qual é a persistência do preparo nas propriedades do solo, ou na resposta dos cultivos. Então, nós estratificamos em 0 a 12 meses, 12 a 24, e maior que 24 meses a avaliação.
Então, essa avaliação, essa amostragem foi feita quanto tempo depois do preparo? Nós queríamos avaliar isso justamente para identificar qual é a persistência desse preparo. Quanto tempo ele dura para aquela propriedade ou para aquela variável que nós estamos avaliando. Então, isso também foi muito importante para esse estudo. E para qualquer meta-análise que vocês queiram fazer, é importante identificar os fatores que vão afetar aquela resposta que cada um está avaliando. E aqui vem um pouco de análise de dados, aqui vem um pouco de estatística, não tem como fugir disso, porque justamente a diferença da meta-análise para uma revisão de literatura tradicional é a estatística, você concluir quantitativamente. E aí não tem como fugir. Os números podem parecer, os números e as letras, na verdade as letras aqui, né? As letras podem assustar um pouco, porém nada complexo demais. Então, o que é que se faz, né? Aqui eu trouxe um exemplo do que eu fiz nesse estudo. Mas é igual é similar para vários estudos de meta-análise. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso determinar o que a gente chama de tamanho do efeito ou razão de resposta. O que é isso? Em inglês, muita gente usa effect size, ou tamanho do efeito, vocês vão ver muito esse termo. Então, OT, que é preparo ocasional, occasional tillage, NT é no tillage, plantio direto. Então, o que eu preciso saber? Existe um efeito? Qual é a razão de resposta? Então, o que eu pego? Eu pego o meu tratamento que eu quero testar em relação ao meu controle, que no caso aqui é o plantio direto. Então, isso aqui me dá uma razão de resposta. Então, só para vocês entenderem, imagine uma variável, sei lá, resistência à penetração. Se o meu preparo ocasional, normalmente ele dá uma resistência à penetração menor do que o meu plantio direto. Então, essa razão aqui, ela vai ser menor que 1, consequentemente. Agora, imagine produtividade. Imaginamos que o preparo ocasional ele promove maior produtividade. Então, eu tenho um número maior no denominador em relação ao meu numerador em relação ao meu denominador. Então, eu tenho um valor maior que 1. Então, se for 1, quer dizer que não tem efeito. Se for maior que 1, pode existir, esse efeito é positivo, porém depende da variável. Porque, por exemplo, resistência à penetração quer dizer que o meu preparo ocasional aumentou minha resistência à penetração. Então, esse efeito, apesar do número ser positivo, o efeito em si foi negativo. Então, eu preciso fazer essa razão. Porém, essa razão ela depende muito da unidade de medida da minha variável. Porque vocês imaginem, vamos pensar a produtividade de soja. Um exemplo. Você pega uma produtividade de soja de 4.000 quilos no OT contra 3.000 quilos no NT. Então, isso aqui vai dar um valor de resposta. Porém, se eu pego RP 1.5 dividido por 2, vai dar outro valor de resposta. E esse valor de resposta, ele tem a influência da variável. Vai ter um pouco de influência dessa variável. E, normalmente, quando você faz apenas essa divisão, os dados acabam não tendo uma distribuição que a gente chama uma distribuição normal facilitada. Então, normalmente, o que a gente faz é o quê? É já fazer uma transformação log, ou seja, é calcular o logaritmo natural dessa razão. Por isso que vocês vão ver, 90 e tantos % das meta-análises já fazem essa transformação logarítmica, mesmo antes de testar se a distribuição está normal ou não. Por quê? Porque a probabilidade de você se aproximar de uma distribuição normal quando você faz a transformação logarítmica ela é muito maior. Não quer dizer que você fazendo essa transformação, seus dados serão normais. Normalmente não vão ser, porém vão se aproximar mais de uma distribuição normal. E aqui eu só para dizer que essa relação é a mesma coisa do logaritmo natural do preparo ocasional menos o logaritmo natural do plantio direto. Então, assim, se nos seus estudos existem, a maioria dos seus estudos, ou todos, o ideal que seja todos, exista informação de variância, essa variância pode ser tanto a própria variância, quanto o desvio padrão, quanto o erro padrão, quanto o coeficiente de variação. Se existir,
você calcula ela para cada observação, utilizando essa fórmula, que simplesmente é o desvio padrão elevado ao quadrado para o OT, no meu caso, dividido pelo número de observações do OT, vezes a média, né, daquela observação ao quadrado, isso para o OT. Mas a mesma coisa para o NT. Então, assim, nada complexo, apesar da fórmula parecer, mas nada complexo. Então, você tem uma medida de variância dessas observações, de cada observação. Se você tem isso, você calcula o que a gente chama de ponderação de cada valor. Por que a ponderação? Imaginamos que eu tenho um estudo que tem maior variância do que outro estudo. Eu preciso ponderar esse efeito com base nessa variância, que é o que a gente faz, calcular essa ponderação, que é esse valor aqui. Se você tem o valor de variância, você faz 1 dividido por essa variância, e você tem um valor de ponderação. Se você não tem, que foi o meu caso, o que foi que eu fiz para conseguir ponderar? Eu peguei o número de observações para aquela média, isso para OT, vezes o número de observações para eu ter aquela média para NT, e dividir pelo número de observações do OT mais o número de observações para o NT. Então, a partir disso aqui, eu crio uma ponderação. Para vocês entenderem como é que funciona essa ponderação. Quanto maior meu N, ou seja, quanto mais N eu tiver, maior vai ser esse valor de ponderação. Ou seja, eu vou dar um peso maior, eu vou ter um valor maior no final para essa taxa de resposta, porque ela vai ser multiplicada aqui, ó, nesse valor final. Então, isso é muito simples de entender. Se eu usei mais observações para chegar a uma média, eu tenho maior confiabilidade dessa média. E eu preciso dar maior peso desse estudo na minha meta-análise. Porque imagine que eu tenho um estudo que só tem 3 observações para gerar aquela média. Eu tenho outro estudo que tem 10 observações para gerar aquela média. O que tem 10 observações, ele tem que ter um peso maior na minha meta-análise. E é o que eu estou fazendo aqui com esse processo. A partir disso, eu pego esse valor que foi calculado inicial, multiplico por essa ponderação, e então eu tenho o valor que vai ser utilizado, que é a razão de resposta padronizada. E isso é muito importante, porque você considera o N de cada estudo, ou a variância de cada estudo. Esse valor, ele vai ter um zero, valores positivos e negativos, mas a interpretação dele não é muito simples, porque depende muito da variável, da unidade da variável. Então, o que foi que nós fizemos e a maioria dos estudos fazem? Expressar isso em forma de porcentagem. O que seria isso? Eu vou pegar essa razão de resposta aqui e eu faço o expoente dela, menos 1 vezes 100. A partir disso aqui, eu consigo saber percentualmente quanto o preparo ocasional influenciou no preparo, no plantio direto. Percentualmente. A RP, por exemplo, resistência à penetração, ela reduziu 20%. Então, fica muito mais fácil eu interpretar em porcentagem do que no valor de logaritmo da razão. Então, normalmente os estudos fazem isso, que é o RR porcentagem. Então, foi o que nós fizemos também nesse estudo. Beleza, eu já tenho, para cada observação, para cada média, eu já tenho minha razão de resposta. E agora, o que é que eu preciso fazer? Juntar tudo. Até agora, o que eu fiz foi um processamento de dados para eu obter minha razão de resposta, considerando a variância ou o número de observações de cada observação. Agora, eu quero juntar tudo isso numa informação que eu consiga concluir sobre o efeito do preparo ocasional no plantio direto, nesse caso. Então, agora eu preciso ter intervalo de confiança, eu preciso ter média. Como é que eu faço isso? No meu caso, eu fiz vários testes antes, né, para cada variável, para observar a distribuição dos dados. Será que esses dados têm a distribuição normal? Existem dados que são outlier, não existem, então eu preciso ter essa avaliação. Para avaliação da qualidade dos dados, eu sempre gosto de avaliar eles visualmente, para uma análise gráfica.
Então, eu observo se existem valores discrepantes. No artigo, nós definimos que 5 vezes o desvio padrão da média, para mais e para menos, seriam considerados valores extremos e seriam eliminados. Então, nós colocamos isso lá. Ah, isso surgiu do nada? Não. O artigo que nós utilizamos como base, ele usou essa metodologia também. Então, nós citamos e utilizamos a mesma. Mas isso vai muito da análise gráfica que você faz dos seus resultados, para a partir daí você observar a qualidade deles. Ao observar a qualidade dos seus dados, eu gosto muito da análise gráfica e concordo muito com o Teotônio, o professor Teotônio, quando ele fala isso, que a análise gráfica, ela já indica muita coisa. Então, eu utilizo muito ela. Então, o que foi que eu fiz? Eu estava observando que alguns dados tinham distribuição normal, outros dados não tinham distribuição normal. E eu queria padronizar isso. Então, conversando com o Theo, nós decidimos utilizar o que a gente chama de intervalo de confiança bootstrap. É um intervalo de confiança em que ele não precisa de pressuposto de normalidade, porque a análise bootstrap, ela cria a sua própria distribuição de dados, que é a distribuição bootstrap. Então, eu não preciso me preocupar se meus dados são normais ou não. Eu simplesmente crio um intervalo de confiança criando uma distribuição bootstrap. Foi o que nós fizemos. Então, a partir disso aí, eu determino uma média e o intervalo de confiança para essa média. Cada pontinho desse aqui, é a minha taxa de resposta, que no caso aqui está em porcentagem. Esse caso aqui foi para cobertura de solo. Vocês observam que eu tenho poucas observações para essa variável. Mas aqui está sendo mostrado apenas para indicar como é que foi feita essa avaliação do intervalo de confiança. Como foi que nós fizemos? Né? No R existe uma função chamada boot. Essa função eu consigo calcular, a partir de um conjunto de dados, uma média e o intervalo de confiança bootstrap. Então, se eu tenho um conjunto de dados, eu posso avaliar esse conjunto de dados isolado, mas eu posso inserir uma equação também. Eu quero avaliar produtividade em função, por exemplo, do teor de argila. Então, ele também faz isso, calculando o intervalo de confiança por os coeficientes de uma equação, ou de uma regressão, ou de uma relação entre variáveis. Então, não é a intenção aqui mostrar como isso funciona no R, mas o script desse artigo está disponível e com toda a análise. Então, como é que se faz? É só para você ter uma ideia de como é que faz essa distribuição bootstrap. Eu tenho aqui um conjunto de dados, que aqui no caso tem 3, 6, 9, 11. Tem 11 amostras. O que essa análise bootstrap faz? Ela faz um processo de reamostragem aqui dentro com reposição. E essa reamostragem é sempre com o mesmo número de observações, no caso 11. Como vai ter reposição, eu posso pegar 1, 2, 3, até 11 vezes o mesmo ponto, ou a mesma observação. Fazendo isso, como nós fizemos, que foi 5.000 vezes, eu consigo gerar um intervalo de confiança para essa média. E quanto mais dados eu tenho, menor fica meu intervalo de confiança, porque eu vario menos, né, essas médias que eu gero bootstrap. Então, basicamente, de forma bem simplificada, é isso que acontece. Reamostragem com reposição e, a partir daí, eu consigo gerar um intervalo de confiança. Outros artigos utilizam o intervalo de confiança pelo teste T. Porém, eu tenho que ter o pressuposto de normalidade dos dados. O teste T, o que ele vai fazer? Ele também vai pegar meu conjunto de dados, vai gerar um intervalo de confiança para esse conjunto de dados e vai dizer se essa média ela difere ou não de zero. É basicamente o que o teste T vai fazer. Existem outras abordagens, aí é o que eu vou fazer de recomendação ao final. Pegar um artigo que seja base, um artigo meta-análise seja base dentro do que você está querendo fazer, observar a análise que ele fez e ver se enquadra bem para o seu conjunto de dados. Então, existem outras metodologias de determinar intervalo de confiança. Aqui eu trouxe duas que eu vi em maior frequência nos artigos. O intervalo de confiança bootstrap é o mais utilizado e que eu gosto muito, porque eu não preciso ter esse pressuposto de normalidade. Uma questão importante é como você vai apresentar esses dados. E aqui eu estou chegando já na parte final.
Como é que eu vou apresentar esses dados? Eu posso apresentar de diversas formas. A maneira mais comum é essa da direita, da parte inferior direita, que é você apresentar a média e o intervalo de confiança sem apresentar os pontos observados. Essa aqui é a maneira mais comum. Na área médica, a maneira mais comum é apresentar dessa forma, porém, aqui com os estudos. Porque normalmente eu pego um estudo de fulano, ele tem um N amostral de 600 pessoas, sei lá, 1.000, 15.000 pessoas. Então, eu posso colocar aqui, ó, o estudo, porque o N dele é muito grande. No nosso caso, normalmente, nosso N é de 4, por observação, né? De 4, 5. Então, eu preciso juntar vários N's para ter o que a gente chama aqui de overlay, que é o geral. De maneira geral, qual é o efeito? É tanto. Ele é maior que zero? É maior que zero. O intervalo de confiança toca esse zero? Não. Então, o efeito é positivo e significativo. Então, assim, normalmente, a gente tem que estratificar pelo que a gente acha que afeta a resposta, que foi o que eu fiz aqui nesse caso. De maneira geral, para macroporosidade, existe um efeito positivo? Sim, existe um efeito positivo. E eu estou mostrando aqui, ó, meus pontos observados. Então, mesmo sem esse intervalo de confiança e essa média sendo mostrada, meus dados já indicam isso, que eu tenho um efeito positivo de aumentar a macroporosidade com o preparo ocasional. Por isso que eu gosto muito de mostrar os meus pontos observados, porque ele dá mais confiabilidade. Existem casos em que eu não preciso ter uma análise estatística para mostrar que existe um efeito. E eu só consigo mostrar isso se eu mostrar meus dados, meus pontos observados. Então, por isso que nós decidimos utilizar essa abordagem de, além de mostrar o intervalo de confiança e a média, eu também apresentar meus pontos observados. Isso traz mais confiabilidade para quem está lendo, para quem está revisando. E assim, eu aconselho fazer dessa forma. Porém, cada um tem um estilo. Esse artigo aqui que avalia o impacto do plantio direto nas perdas de solo por erosão. Ele fez esse tipo de apresentação, em que aqui eu tenho uma mudança, né, na perda de solo. Essa mudança pode ser negativa ou positiva, e ele utilizou um gráfico de barra, com um intervalo de confiança, para mostrar isso. Isso comparando o plantio direto em relação ao preparo reduzido e ao preparo convencional, aqui no caso com o arado de Iveca. Então, assim, a forma de apresentação depende muito do estilo de cada um. Porém, eu sempre aconselho ser o mais claro e transparente possível. Como é que você é claro e transparente? Apresentando seus pontos observados, além da média e do intervalo de confiança. Foi o que nós fizemos. E como é que você discute esses dados? Eu acho que artigos meta-análise sempre tem que vir com uma visão geral, uma ideia geral do que você encontrou. E foi isso que nós tentamos fazer no início do resultado de discussão. É trazer, onde estavam esses estudos? Aí, um mapa global com os pontos dos estudos, ele é importante. Então, foi o que nós fizemos aqui. E isso é importante por quê? Porque aqui a gente consegue observar que praticamente não tem, na verdade, né, estudos nenhum na região da África, por exemplo. Então, isso é um resultado também, porque isso indica necessidade de pesquisa. Nós não temos nenhum resultado na área tropical, então isso também indica resultados possibilidades de pesquisa. Então, você fazer uma introdução, dar uma visão geral do que você encontrou nessa meta-análise é importante para o leitor e para outros pesquisadores. Então, nós fizemos essa abordagem, né, de explicar em quais regiões tinham mais estudos, e para dar uma ideia geral. E outra coisa que nós fizemos também foi o seguinte, dentre os objetivos de fazer preparo ocasional e plantio direto, quais foram os mais comuns? Então, nós observamos que a melhoria das condições físicas do solo representou 66% dos estudos. Isso aqui está em português porque eu fiz a tradução, mas no artigo está em inglês. Seguido pelo controle de plantas daninhas,
que é o azul. Depois a parte de estratificação de nutrientes e depois melhoria da fertilidade do solo, ou seja, tanto colocar, principalmente a parte de estratificação, reduzir a estratificação de nutrientes em plantio direto. Então isso aqui é importante, porque indica, o que é que eu preciso pesquisar mais? Eu sei que na área de melhoria de condições físicas já tem muito estudo. Talvez estudar um pouco mais a parte de estratificação de nutrientes, controle de plantas daninhas. Outra coisa, qual a relação entre o objetivo de fazer o preparo ocasional com a localização do estudo? Nós observamos que quase 100% dos estudos no Brasil, eles são para a melhoria das condições físicas. Porém, para a Austrália, todos os estudos foram para controle de plantas daninhas. Isso já nos dá uma ideia dos problemas e os desafios, né, que o plantio direto tem em cada região do globo. Nos Estados Unidos, a maioria dos estudos é para estratificação de nutrientes. Então, a estratificação de nutrientes, para essa região, para esse país, tem maior importância do que compactação e do que controle de plantas daninhas. Para a Austrália, o maior problema é o controle de plantas daninhas. O Brasil, o maior problema é a parte de compactação, principalmente. Então, essa análise geral que você tem dos seus resultados, dos estudos, ele é importante também na discussão e na apresentação dos resultados. E aqui, logicamente, como é que eu fiz a apresentação dos meus resultados para produtividade? Qual foi o efeito do preparo ocasional para a produtividade? Então, eu tenho uma avaliação geral, que eu observei que não tem efeito de maneira geral. Se eu estratifico isso para cada cultivo, também não tem efeito em cultivos individuais. Em relação ao equipamento, eu observei que utilizando subsolador eu tenho um efeito positivo. Porém, se eu uso aração barra gradagem ou escarificação, eu não tenho efeito sobre a produtividade. Aí, em relação aos outros fatores que podem afetar, está aqui discriminado todos e discutido. Então, em relação, por exemplo, à aridez, vou dar um exemplo aqui da aridez. Eu observei se o clima é úmido, ou seja, se eu tenho maior disponibilidade de água, não que independente se o solo tem essa capacidade de disponibilizar mais ou menos água, mas a água chega mais. Então, normalmente eu não tenho efeito. Porém, se eu estou num clima mais seco, existe um efeito positivo. Então, essa estratificação é importante, mesmo que às vezes eu não consiga identificar efeito. Porém, eu estratificar pode me dar um resultado e uma discussão interessante, como, por exemplo, nesse caso aqui, da produtividade ter um efeito em condições mais áridas. Só para exemplificar, né, como foi que a gente discutiu, por exemplo, para um atributo físico do solo. Nós observamos que, assim, independente da estratificação, ou seja, da estratificação em termos de fatores que podem afetar, eu tenho um efeito positivo, no sentido de que o preparo ocasional reduziu a resistência à penetração. Então, se reduziu, eu vou ter um valor negativo, né, aqui. Mas isso indica efeito positivo do preparo, em todas as condições. Então, assim, o efeito na melhoria física, ele é evidente. Então, assim, a discussão aqui fica muito fácil nesse sentido. E observem que a maioria dos pontos, ou em alguns casos a totalidade, não toca, nem ultrapassa a outra face, né, depois do zero aqui. Então, eu não precisaria nem de uma análise estatística com um intervalo de confiança para dizer que existe um efeito aqui. Por quê? Eu plotei meus pontos observados. É evidente que existe um efeito. E esse efeito é de redução da resistência à penetração, sendo, no caso, um efeito positivo. Aqui nós temos o caso das variáveis que tiveram poucos estudos, mas que também nós apresentamos e colocamos no material suplementar. Então, nós temos poucos estudos, aí nós decidimos estratificar, né, isso por camada. Lembrando que esse anterior aqui é só para a camada de 0 a 20. Eu tenho a mesma coisa para a camada de 20 a 40, de maior que 20, que também foi para o material suplementar, porque eram muitas informações. Aqui eu tenho para umidade, eu tenho para cobertura do solo, eu tenho para fósforo. Então, isso está explicado no artigo. É só para vocês entenderem como é que eu posso apresentar e discutir isso. A discussão basicamente é essa. O intervalo de confiança, ele está incluso zero? Se está, não há efeito.
por exemplo, nesse caso. Se não está, quer dizer que existe um efeito ou positivo ou negativo. Outra coisa que nós achamos interessante mostrar nesse artigo qual era a condição inicial. Ou seja, qual era a minha condição física do meu plantio direto? Aí nós apresentamos esses dois gráficos mostrando resistência à penetração e macroporosidade para o plantio direto. Isso aqui só são informações do plantio direto. Isso aqui não é a razão de resposta. Isso aqui é os pontos de plantio direto. Então, o que nós observamos? Que, de maneira geral, na camada de 0 a 20, a resistência à penetração é menor que 2, que é considerada a resistência à penetração crítica. Né? Então, isso aqui nos ajudou muito a discutir por que não teve efeito na produtividade. É porque, de maneira geral, não existia uma limitação física. E a macroporosidade também corrobora com isso, porque na camada de 0 a 20 existe uma macroporosidade acima do 0 a 10, que é considerada crítica, né? Abaixo de 0 a 10 é considerada crítica. Porém, se você observa mais que 20, ou seja, na camada superior a 20, eu já começo a ter um impedimento maior. Isso aqui, talvez possa ajudar, talvez, e ajudou bastante, né, a explicar o porquê a subsolagem ela teve um efeito na produtividade maior, ou seja, significativo, e os outros não. Porque a subsolagem ela consegue atingir uma profundidade maior. Então, ela pode ter tido efeito justamente na camada que estava sendo mais restritiva na maioria dos estudos, que é a camada maior que 20. Então, às vezes não é só apresentar o tamanho do efeito, que é o tratamento que a gente quer avaliar em relação ao controle. Às vezes é importante identificar qual é o padrão do tratamento que a gente quer avaliar e também qual é o padrão do controle, porque isso pode ajudar muito na discussão, que foi o que nós identificamos aqui. Assim, não tem efeito de produtividade. Mas será que os estudos, principalmente, como nós observamos, a maioria dos estudos eram sobre melhoria da condição física? Aí a gente começa a questionar, será que realmente a condição física que foi implantada naquele experimento era restritiva? Porque a gente tem problema de diagnóstico de compactação. Então, pode ser que o experimento foi colocado lá simplesmente porque tinha um plantio direto, não foi feita uma avaliação se existia realmente impedimento, e o resultado na produtividade é por causa disso. E nós discutimos isso no artigo. E essa informação aqui foi muito importante nessa discussão. Então, chegando na parte final, né, porque eu já estou indo a 1h20, a parte de recomendações, né? O que é que, dentro do que a gente viu, de experiência, dentro do que a gente leu, o que é que a gente recomenda? Né? É que cada um tenha um artigo meta-análise de referência. Não quer dizer que seja no seu tema, mas que o procedimento é similar ao que você quer fazer. E eu tive isso, 2 artigos. Inclusive, minha metodologia é muito similar a desses 2 artigos. Então, é importante ter esse artigo de referência, porque lhe dá um norte. Então, você vai tentar aprender o que aquele artigo fez e, possivelmente, ele vai ser útil para o seu procedimento, tanto estatístico quanto de busca de artigo. É importante explicar com detalhes todos os procedimentos utilizados para a seleção dos artigos, justamente para ter aquela questão de reprodutibilidade, outra pessoa conseguir reproduzir a sua meta-análise. É importante padronizar a razão de resposta ou o tamanho do efeito. Ou seja, sempre pegando ou a variância de cada observação, ou, se não tem a variância, o N amostral. Isso é importante para você conseguir padronizar essa razão de efeito e dar maior peso para aquelas observações que tiveram maior repetição para chegar naquela média. É importante analisar a heterogeneidade dos dados. Como é que você faz isso? Existem testes estatísticos, que eu não utilizei no meu artigo, mas que, se vocês começarem a pesquisar meta-análise, vocês vão ver alguns casos. Eu gosto muito de avaliar visual. Como é que está sendo a distribuição desses dados? Existem
pontos aqui que são muito discrepantes, às vezes existem. Então, é preciso avaliar isso, essa heterogeneidade dos dados. E essa heterogeneidade dos dados é avaliada tanto entre estudos quanto dentro do próprio estudo. É importante avaliar isso antes de iniciar, antes de fazer o intervalo de confiança. Avaliar se não há viés nos dados. Isso aqui é uma questão que eu deixei para falar no final, que é o seguinte. Normalmente, existe uma coisa na meta-análise que é um ponto negativo dela, que é o quê? Normalmente, os artigos que são publicados são aqueles artigos que apresentam efeito. Por quê? Artigos que apresentam efeitos, normalmente eles são mais publicáveis do que artigos que não apresentam efeito. Isso já gera um viés. Então, qual é o viés nesse caso? Da sua meta-análise, apresentar efeito, tanto positivo quanto negativo, porque a maioria dos estudos que são publicados são aqueles que apresentaram efeito. Então, isso já é um viés. Então, é preciso ficar muito atento a isso. Se seus dados, eles apresentam grandes viés, e isso pode ser avaliado como, dentro dos meus artigos que eu selecionei, quantos existiram efeito? Quantos não existiram efeito? É importante você apresentar essa informação para o leitor, porque ele pode observar, 90% dos artigos que foi utilizado nessa meta-análise apresentou efeito. Então, eu posso ter um viés aí nesse caso. É um viés de publicação. E sua meta-análise, ela pode ou não ter validade nesse caso. Normalmente tem. Isso não seria uma coisa para descartar a sua meta-análise. Mas é importante registrar isso para quem está lendo. É importante disponibilizar o conjunto de dados. Esse artigo mesmo que nós publicamos, nós disponibilizamos o conjunto de dados inteiro para que outra pessoa que queira refazer a análise consiga fazer isso. E disponibilizar também o passo a passo do procedimento estatístico. Nós não disponibilizamos de todas as variáveis, porque ia ficar muito grande, então nós disponibilizamos para uma variável de planta, para a variável de planta, que foi produtividade, e para uma variável de solo, que foi resistência à penetração. Então, está lá no material suplementar toda a análise estatística que foi utilizada, todo o procedimento, o script do R completo. Então, isso é muito importante, você dá transparência. É tanto que nós recebemos elogios dos revisores justamente por causa disso. Seu artigo, eu consigo reproduzir ele perfeitamente. Se eu quiser fazer ele aqui agora, eu consigo fazer. E observar se seus resultados realmente correspondem ou se existe algum viés aí. Então, disponibilizar os dados, tanto de meta-análise quanto dos seus artigos individuais. Eu estou escrevendo um artigo da minha tese hoje, é uma avaliação individual, é um experimento individual. Tente disponibilizar o conjunto de dados bruto. Isso vai possibilitar que seu artigo seja mais citado e que você dê mais transparência ao seu artigo, ao seu estudo. E aqui são algumas sugestões de leitura. Logicamente, como eu falei, eu não sou especialista em meta-análise, estou aprendendo, então eu quero trazer para vocês alguns artigos que podem ajudar a entender melhor sobre meta-análise e que também me ajudaram. Que é esse artigo aqui que faz uma revisão, né, sobre a qualidade das meta-análises em agronomia. Esse artigo é muito interessante e elucida muitas questões. Tem esse artigo aqui que fala sobre o tamanho do efeito, né? Qual seria o tamanho do efeito ideal? Ele importa? Então, assim, ele traz uma discussão também crítica e na área de agronomia. Tem esses dois artigos que, como eu falei para vocês, foram os dois artigos que me ajudaram, que foram servindo de base para eu construir essa meta-análise. Que é esse artigo do Cameron, um que ele publicou na Nature e outro que ele publicou na Field Crop Research, que são revistas muito boas. Esse artigo da Nature tem quase 700 citações já. Então, é um artigo muito bom e que dá muitas ideias dentro da nossa área, nossa linha de pesquisa, né, na área de ciência do solo. Então, eu sugiro dar uma lida nesses 4 artigos. Lógico que existem mais. Se vocês pesquisarem meta-análise aí no Google ou em alguma base de dados da nossa área, vão ter vários exemplos que vocês podem utilizar para as avaliações de vocês.
Então, eu gostaria de agradecer, estou disponível para perguntas, o que eu não souber, eu vou ser muito claro em dizer que eu não sei, justamente porque eu não sou especialista na área, mas vou tentar sanar o máximo de dúvidas possível. Aí aqui está meu contato, se quiserem mais algumas informações, estou à disposição. Obrigado.